Ora viva mais uma vez, aqui estamos, nesta edição especial, 14 de dezembro, sobre a criação do município de Odivelas, e portanto o dia 14 de dezembro é exatamente o dia em que nasce o município de Odivelas, e não quando foi fixado o seu feriado. O feriado celebra apenas o dia em que na Assembleia da República foi aprovada a lei que haveria de criar o município de Odivelas. Estamos a fazer este percurso por várias personalidades que tiveram direto ou indiretamente a ver não só com o movimento Odivelas a Conselho, como com todo o processo que esteve na base da criação do município. Sendo certo que, a partir de um certo momento, o movimento Odivelas a Conselho, enfim, limitou-se a assistir às diligências, às demarches que todos os partidos, entretanto, tiveram de fazer, e quando digo tiveram, é que à época não tinham qualquer alternativa em contrariar a pretensão de Odivelas, e assistir então ao corolário final, que foi a 19 de novembro a aprovação da lei que criou o município de Odivelas, e no dia 14 de dezembro, que é quando é publicada a lei que nasce efetivamente o nosso município. Tenho aqui comigo o meu amigo Barão das Neves, à época dirigente máximo do CDS-PP na Conselhia de Loures, portanto que tinha jurisdição sobre Odivelas, e recordo, eu próprio já o disse em ocasiões anteriores, que no Parlamento, na Assembleia da República, o homem que pegou na bandeira do municipalismo, dos novos municípios, foi exatamente o Dr. Gonçalo Ribeiro da Costa, que pega neste projeto de Odivelas, assim como noutros, creio que à altura foram uns 20 projetos, e consegue, enfim, levar a Assembleia da República a este resultado final. Barão das Neves, diga-me, faça de conta que recuamos agora no tempo, ao tempo em 1998, em que o país vê nascer o município de Odivelas. 1998 e janeiro de 99, mas depois já lá vamos, em relação a quando é decretada a extinção do MOC. O CDS, na altura, e eu sou convidado a integrar o MOC já existia, conforme sabe melhor do que eu. Em 96. O MOC é criado em 96 e, mais tarde, com a questão das eleições para a Câmara Municipal de Loures e a candidatura do meu querido amigo, comandante Manuel Pinto Machado, à Câmara Municipal de Loures, quando eu era presidente da Conselhia do CDS de Loures, numa visita que fazemos às instalações da Junta de Freguesia de Odivelas, onde estava o seu presidente Vítor Peixoto e o secretário, os meus dois amigos Vítor Peixoto e Jorge Mendes, somos convidados a integrar o MOC. E é nessa altura que eu, acedendo a esse convite, digo que tenho todo o gosto e entro e começo a fazer parte das reuniões do MOC e das diligências que o MOC passa, ou que já vinha fazendo, junto dos órgãos, e aí corroboro na totalidade das suas palavras, porque realmente o Dr. Gonçalo Ribeiro da Costa teve uma importância extrema na maneira como apoiou este projeto. Isso é completamente verdade. Portanto, em relação à pergunta que me faz, meu amigo, o que lhe posso dizer é que é nesse ponto que se dá a entrada quando o MOC, sabe melhor do que eu, o MOC é fundado, eu penso não estar a dizer aqui nada que não seja correto, é fundado essencialmente, praticamente, penso eu, com elementos ligados ao Partido Socialista. Haverá ali um ou outro elemento que não seja ligado ao PSD também, Vítor Machado era do PSD. Sim, mas mais elementos... E do PC também, tínhamos lá dois professores do PC, elementos, da CDU. Sim, mas que mais tarde, praticamente sendo o núcleo quase essencial, o núcleo do Partido Socialista. E depois, eu aliás posso dizer que nas reuniões que venho assistindo a seguir, vejo um elemento do PSD, nunca vi ninguém da CDU, mais tarde, nunca vi ninguém da CDU, vejo um elemento do PSD, e aí começo eu a participar ativamente nessas reuniões e a participar em tudo o que eu me era pedido. Muito bem. Em termos internos, partidários, algumas diligências lhe foram solicitadas, não foram? Em termos internos, há, aliás, posso dizer ali uma posição muito interessante e muito importante, porque dá-se exatamente da criação do Conselho de Odivelas, dá-se exatamente com a questão da liderança partidária no CDS ter passado já depois da criação do movimento. Eu tenho todo o apoio da direção na altura. O partido era dirigido pelo meu amigo Manuel Monteiro, o líder parlamentar era o meu saudoso amigo, que já não está entre nós, Jorge Ferreira, para mim um dos melhores políticos que eu conheci até hoje, tem 54 anos de idade,
as pessoas mais sérias, mais honestas, as que eu conheci até hoje na política, e o Dr. Gonçalo Ribeiro da Costa, enquanto elemento que estava ligado ao poder local dentro do grupo parlamentar. Mas todo o grupo parlamentar e todo o partido apoiava a criação do Conselho de Odivelas. Portanto, não houve qualquer SIS, nem qualquer QUIS dentro do partido, porque todo o grupo apoiou a criação do grupo parlamentar, e o Oliveira Dias é testemunha disso, e aliás viu há pouco, o Dr. Gonçalo Ribeiro da Costa, enquanto elemento, sempre foi um elemento preponderante, ajudando-se inclusivamente em algumas alturas, e sendo sempre recebidos, nós fomos sempre recebidos pelo CDS e PP, na altura em que pedíamos audiências na Assembleia da República, contrariamente a alguns partidos que houve ali alturas em que nós pedíamos audiências e as coisas demoravam um bocadinho a ser recebidas, havia ali algumas resistências. Eu não queria dizer um tornado, porque um tornado a cadeira vai muito longe, mas havia ali alguns ventos laterais. As pessoas ficavam assim, deixa cá ver o que é que isto vai dar, mas isso já falaremos mais à frente. Muito bem. Eu recordo na primeira ronda que o Movimento Odivelas a Conselho fez por todos os partidos na Assembleia da República. Enfim, todos nos receberam, ninguém se comprometeu com nada, todos disseram mais ou menos que, bom, vamos ver, isto está aqui umas restrições legais e tudo isso, vamos ver o que é que se pode fazer em relação a isto. Depois houve uma segunda ronda pelas bancadas parlamentares e aí já houve umas negas, enfim, razões de agenda e coisas do género. E as coisas, enfim, as resistências aumentaram a partir do momento em que é apresentado publicamente pelo CDS-PP em Coimbra os projetos nos quais ia apostar, porque entendia que tinham condições para andar. Entre eles encontravam-se naturalmente o de Vizela, Trofa e Odivelas. Mas se me permite, é realmente o projeto da Trofa que dá aqui o grande empurrão a estes projetos todos. Vizela. Perdão, Vizela. É realmente o projeto de Vizela que dá aqui o grande empurrão a estes projetos todos. Conforme está recordado, no início desta conversa pediu-me para eu recuar a estes anos todos. E estamos a recordar, e estamos precisamente agora a ver aqui naquele monitor que está ali no nosso lado direito, a manifestação que é feita à porta da Assembleia da República. Vizela dá um empurrão. Aliás, recuando estes anos todos, é preciso dizer que o projeto inicial, eu penso que isso já foi referido, o projeto inicial da criação do município de Odivelas incluía Santo António dos Cavaleiros. Havia aqui aquela célebre questão da área, que mais tarde foi, exatamente por causa de Vizela, foi revista, a lei. Eu lembro-me, inclusivamente, o movimento Odivelas a Conselho fez sessões nas diversas freguesias e lembro-me que nessa sessão de Santo António dos Cavaleiros estiveram lá duas pessoas, que fui eu e o Jorge Mendes. O Jorge Mendes na mesa e eu cá atrás. Devo confessar que muito caladinho, porque tenho a impressão que naquele dia, se tivesse dito que era do movimento Odivelas a Conselho, tinha saído, estou a brincar, como é evidente, mas não era, a atmosfera não era nada favorável à integração de Santo António dos Cavaleiros no movimento. Nada favorável. O PSD na altura, que acho que agora também tinha como dirigente máximo em Loures o Vítor Santos e o Vítor Santos dominava ali aquela área aquela área de Santo António dos Cavaleiros e criou-se-nos ali uma assembleia juntamente com o responsável máximo do Partido Socialista, que na altura, como sabe também, eram contra a integração. Aliás, historicamente, e estou a ver ainda ali naquele monitor que está à nossa direita, o Dr. Menezes Rodrigues, que era contra também, como dirigente do Partido Socialista de Loures, era contra também, e um homem que é dirigente de um clube aqui da capital, que não é o Benfica, e portanto era dirigente também do Partido Socialista em Loures e era contra a criação do Conselho de Odivelas. Sempre foi contra a criação do Conselho de Odivelas. Eu sei. O meu bom amigo, com quem tivemos grandes debates a propósito da regionalização, meu bom amigo. Mas dizia eu que nessa altura essa reunião de Santo António dos Cavaleiros foi uma reunião que marca-me para mim a não integração de Santo António. Criou-nos um problema que depois resolvemos com a alteração da lei, da questão da área, como sabe, não vale a pena entrar aqui em pormenores, e a questão de Vizela, que nos dá realmente um elan muito grande e que nos leva quase a reboque, claro. Porque eu estou convencido que se não fosse isso, e porque a própria classe política mais tarde mudou de opinião.
Lembro-me de alguns dirigentes políticos, inclusive do Sr. Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, por quem eu tenho um grande apreço, devo dizer, atenção, tem direito a ter a sua opinião, é contrária à minha, que achava que a criação de novos municípios não se devia colocar em relação ao Estado português e em relação aos portugueses. Aliás, eu sou de outra opinião. Ele disse isso num congresso onde eu estive em representação da Universidade Independente, da qual onde fiz o meu curso, e eu participava em todos os congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Tínhamos um protocolo especial com eles, que depois mais tarde se veio a quebrar por causa de uma iniciativa que eu fiz em termos internacionais, mas participava em todos os congressos deles, e no congresso de Albufeira, de Vila Moura, de Vila Moura, o Dr. Jorge Sampaio foi lá, no discurso que faz de abertura do congresso, vai lá dizer que, enfim, Portugal corria o risco de atomizar o poder local português, isto é, de termos tantos poderes locais que depois isto ficava meio ingovernável. Portanto, ele era claramente contra a criação não só do município de Odivelas, como também dos outros municípios. Em Vizela, inclusive. Não é? Exatamente. Eu penso que ele terá chegado a comentar isto em privado. Lisboa, se fôssemos a recuperar os antigos municípios ou os antigos concelhos, só Mousinho da Silveira, com um despacho de 800 e poucos municípios que havia no século XIX, passou isto para 300 e poucos. E para a própria Lisboa tinha o município de Belém, o Concelho de Belém, o Concelho de Santa Maria dos Olivais, e portanto o receio dele seria que Lisboa ficasse partida no meio desta... Mas Oliveira Dias, eu penso que isso levava-nos aqui a outro tipo de discussão, mas já agora que entramos por este campo, permita-me que lhe diga o seguinte: eu não acho que Portugal tenha administrativamente, em relação às suas regiões, aos seus concelhos, e à própria criação da regionalização, que está implicitamente nesta questão que estamos aqui a conversar, Portugal não tem que rever nem de todos os anos, nem de 5 em 5, nem de 10 em 10, nem de 20 em 20, nem de 30 em 30, a criação das suas regiões. Agora, o que eu acho é que não faz sentido, atualmente, nós termos juntas de freguesia que têm mais peso do que algumas câmaras. E, portanto, talvez fosse bom, com ponderação, começamos a pensar. Por exemplo, eu vi um projeto recente em que as freguesias de Lisboa iam passar daquele número que está para quase metade. 52. Exatamente. Portanto, eu acho que isto é importante, porque nós temos que ver que há toda uma movimentação dos portugueses e há toda uma questão de que às vezes não faz sentido haver câmaras em alguns sítios, se calhar em 2 câmaras haver só uma. E já que estamos numa fase de poupança, e poupava-se bastante. Nessa época, nós sempre tivemos necessidade de poupar, mas nessa época, em 1998, de 96 a 98, efetivamente um dos argumentos que era colocado em cima da mesa era: bom, vamos fazer primeiro a regionalização e no pacote, isto era um package que incluía várias coisas, vamos então ver esta coisa dos municípios. À época era um argumento dilatório, isto era para empurrar o assunto lá para as calendas, de modo a que ninguém, que as coisas caíssem no esquecimento. Como disse bem Vizela, foi muito turbulenta e muito turbulenta nesta matéria, e enfim, a Trofa e Odivelas apanharam boleia. Eu posso dizer, por exemplo, neste momento subsistem em Portugal 100 e qualquer coisa pretensões de emancipação municipal, e só há um projeto que cumpre com todos os requisitos da lei, que é o de Quarteira. Aliás, eu cheguei a ser convidado a lá ir em duas ocasiões. Enfim, o movimento de Quarteira aconselho juntou ali várias pessoas de vários quadrantes políticos, e recordo-me que a Celeste Cardona era ministra e tinha dado da Justiça e tinha dado algumas garantias de que Quarteira iria ter o mesmo sucesso que teriam tido Odivelas e Trofa. A Celeste Cardona era muito simpática. Acabou por não cumprir. Dava sempre, aliás, penso que foi essa simpatia que levou depois para a administradora da Caixa Geral de Depósitos. Ela era muito simpática. As coisas resolvem-se. Essa simpatia vem desde o tempo em que a doutora Celeste Cardona estava na Legisnave, na Comissão de Trabalhadores. Ela era uma pessoa muito simpática, muito afável. Penso que ainda hoje eu já não a vejo há algum tempo, mas penso que ainda hoje em dia mantém essa afabilidade. Bom, de qualquer forma, e voltando ao tema da nossa conversa, que é Odivelas, eu devo dizer o seguinte: o que eu senti e o que eu vivi, e portanto devo dizer aquilo que eu sinto em relação ao Concelho de Odivelas. Acho que foi importante a criação do Concelho de Odivelas, continuo a achar, e voltando atrás 10 anos, como pedi no início, entrava exatamente na criação do Concelho de Odivelas. Loures via esta parte do seu concelho, na altura, como um filho pródigo, e portanto eu ainda hoje, fosse hoje, entrava outra vez na mesma luta. É evidente que estava preparado agora já aqui para outros casos. O líder do PSD um dia destes disse que
tem estado alerta, porque há uma série de pessoas que andam ali a navegar entre o PS e o PSD, que agora já se estão a aproximar do PSD naquela questão de porque têm as sondagens e acham que ele vai ser Primeiro-Ministro. Eu devo dizer que chegou uma altura em que o Conselho de Odivelas havia poucas pessoas que acreditavam nele. Mesmo dentro do próprio MOC, e eu não estou a dizer nada disto que não seja verdade, havia poucas pessoas que entravam e que acreditavam no Conselho de Odivelas. E eu, quando me meto nestas coisas, e este método tem é uma maneira que nós temos de falar, de dizer que quando me empenho nestas causas é para ir até ao fim, lembro perfeitamente de uma célebre discussão que na altura coordenada, ou foi no pavilhão polivalente de Odivelas, patrocinada pela Nova Antena, em que a moderadora, a coordenadora política, a minha boa amiga Vera Nogueira, um beijinho para ela se depois quando estiver a ver esta peça, a Vera coloca esta questão a todos os presidentes de junta. Na altura a CDU tinha a maioria dos presidentes de junta desta área, e eles são quase todos contra. O Oliveira Dias lembra-se disto. Perfeitamente. E no fim de não são quase todos, são todos. Quer dizer, são todos os da CDU. O Vítor Peixoto era a favor. Mas esse era do PS. Exatamente. Os da CDU eram todos contra. E quando, penso que foi na altura até das maiores, até à data nunca tinha sido feita uma sondagem daquela matéria, porque ouviram cerca de 500 pessoas ou 1000 pessoas, e a sondagem dá uma esmagadora maioria das pessoas a favor da criação do município. E lembro perfeitamente de um senhor presidente de junta, um homem por quem o poder autárquico em Odivelas tem uma grande estima, da CDU, e que eu respeito pelo trabalho que desenvolveu, mas que não tem nada a ver com a minha maneira de estar na política, dizer isto, que é: vocês deviam ter posto essa sondagem antes da gente dar a opinião, porque se a gente tem ouvido essa sondagem antes de dar a opinião, a gente se calhar não tinha esta opinião. Portanto, isto demonstra bem o contrário, o alicerce da opinião das pessoas. É alicerçado sempre em questões políticas. E o mais engraçado ainda é quando se dá a criação do município. Eu não vou falar por uma questão de respeito nas questões porque nessa altura já havia as novas oportunidades. Não foi o Primeiro-Ministro. A questão do município leva à criação de novas oportunidades. Um conjunto de pessoas que estavam e que estiveram depois agarradas ali, que tiveram as novas oportunidades, que foram um conjunto delas, inclusive até de alugar alguns sítios que tinham aí ao abandono ao município e que ganhavam dinheirão. Mas essas novas oportunidades passaram também por algumas pessoas que eram contra o município de Odivelas, o caso do Dr. Menezes Rodrigues, e que aparece depois na cerimónia de extensão do município. Dá-se um episódio do MOC. Da extensão do MOC. Há um episódio muito engraçado, eu aliás trago aqui para mostrar, porque não conhece, e como o meu amigo é um homem que gosta de história, eu um dia deixo oferecer-lhe uma cópia desta carta, que me é enviada pelo Dr. Edgar Valdes na altura, porque esta carta é datada de 20 de janeiro de 1999. Só para precisar, era o Presidente da Assembleia Geral do MOC. E o Presidente da Direção era o nosso já saudoso Dr. José Manuel Tudela. E já agora o Presidente do Conselho Fiscal era eu. Eu sei. Só para completar as perder. Exatamente. Mas eu sei que vai haver a extinção do MOC, e na altura contacto aquele senhor que pertencia ao MOC, que logo a seguir à criação do município esteve como vereador, depois saiu e agora está como assessor da senhora Presidente, o Lérias. Exatamente, Carlos Lérias. E eu contacto o Sr. Lérias no sentido de estar presente nessa cerimónia, ser assumido nesta carta pelo Edgar, e o Sr. Lérias diz: não, e tal, é melhor você não aparecer, porque você não faz parte dos fundadores, isto é só para os fundadores e tal. E no dia a seguir eu vejo na imprensa a fotografia com o Dr. Menezes Rodrigues. É evidente, o meu amigo, sendo conforme me conhece, eu não fiquei calado e escrevi uma carta. Carta é essa que depois é assumida pelo Dr. Edgar Valdes, dizendo que a resposta que obtive não foi a mais adequada e que, pronto, aqui umas tretas, mas que são engraçadas para a história, e eu guardei esta carta, porque esta carta de hoje à manhã vai ser engraçada quando eu tiver como um dia a ler. Ainda para mais vem com um papel bonito e, portanto, eu acho que vai ser engraçado. O que está em causa aqui é as oportunidades depois, as chamadas novas oportunidades, com um conjunto de pessoas que eram contra, dentro dos próprios partidos, e o Oliveira Dias sabe isso também como eu, da CDU ao PSD. Ouça, eu sei de pessoas
fizeram discursos na Assembleia Municipal de Loures, o meu amigo também sabe, contra a criação do município de Odivelas, e que no dia da criação do município na Assembleia da República estavam todos lá com o pé pessoal dentro a tirar a fotografia. Você sabe que isto é verdade. Sim. E, portanto, eu acho que a história tem que lembrar estas coisas. Porque as pessoas não podem passar impunes a ter estas atitudes e a gente não as lembrar. As pessoas têm direito a tê-las. Se o percurso das pessoas é para cima e para baixo, isso é um assunto que diz respeito às pessoas e não tem nada a ver com isso. Agora, o que eu tenho é que relembrar estas coisas. E, portanto, acho que houve aqui um conjunto de novas oportunidades. Houve pessoas que, inclusivamente, fizeram licenciaturas com estas novas oportunidades. E, portanto, acho que isso é que eu tenho uma certa mágoa e tristeza de que o município de Odivelas não tenha sido depois canalizado por alguns caminhos que deviam ter sido, inclusivamente para aquilo que se avançou, que é um município que tem, neste momento, funcionários a mais, quando era completamente desnecessário. Acha que o município de Odivelas se esqueceu do movimento Odivelas Aconselho? Acho, e disse isso aqui no outro dia, e o meu amigo estava cá comigo, e disse isso aqui no outro dia, que o município de Odivelas tem-se esquecido sistematicamente de um conjunto de pessoas, que não sou eu, atenção que isto fique muito bem claro, que não sou eu, porque houve pessoas que fizeram muito mais por este conselho do que eu. E acho que há um conjunto de pessoas na qual se inclui o meu amigo, na qual se inclui o Jorge Mendes, na qual se inclui o Vítor Peixoto, na qual se inclui uma série de pessoas, que não sou eu. Olha o José Manuel Tudela. Olha o José Manuel Tudela. A quem sempre faltou uma homenagem a essas pessoas que já devia ter sido feita há muitos anos. Essas pessoas merecem o respeito, porque não é por mudarem, não é por estarem no mesmo barco ou não estarem no mesmo barco, porque hoje em dia nós vimos novos timoneiros. Mas o barco anda à deriva. E, portanto, eu acho que as pessoas que levaram o barco a bom porto mereciam uma justa homenagem. E aí, em certo ponto, acho que o município de Odivelas esqueceu-se um pouco daquilo que era o movimento Odivelas Aconselho. Acho eu. Muito bem. O movimento Odivelas Aconselho, efetivamente, é um movimento que nasce em termos de associação com um fim determinado, isto é, determinava-se em sede estatutária que, atingida que fosse o objetivo, que era a criação do município, que se extinguiria essa mesma associação. Que é o que aconteceu naquela... Portanto, quando nos diz que... Em janeiro de 1999. Exatamente. Eu creio até que foi antes da tomada de posse... Foi antes da tomada de posse da Comissão Instaladora. Exatamente. Onde esteve presente exatamente o Dr. Menezes Rodrigues. Enfim, que por razões várias era contra a criação do município. Havia mais. Havia algum receio que o MOC continuasse eu lembro de uma célebre reunião com o grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República, em que o Dr. José Junqueiro só me faltou chamar ladrão. Tratou-me abaixo de cão. Mas depois também estava na fotografia no dia da criação do movimento. Não, eu estou a falar do Partido Socialista, mas podia falar de outros partidos. Sim. Repare, não tenho nada, aliás, posso dizer que depois, dentro do Partido Socialista, é onde aparecem, quanto a mim, dentro do Partido Socialista e do CDS-PP, os grandes apoios para a criação do movimento, do Conselho. Agora, no caso concreto do Dr. José Junqueiro, lembro perfeitamente como fosse hoje, da maneira como eu e o Jorge Mendes fomos tratados, de uma maneira pouco... Aliás, o Dr. José Junqueiro era exatamente foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar. Bom, vamos primeiro resolver a questão da regionalização e depois vamos ver o mapa do poder local e ver o que é que devemos fazer. Lembro perfeitamente disso. Tenho essa reunião bem presente, onde estava também o Dr. Manuel Vaz, que quando nós entramos no elevador para sair, ele diz: mas essa já é mais à frente, calma antes, essa já é uma mais à frente, calma antes, porque o Dr. Manuel Vargas nessa reunião vem-nos acompanhar ao elevador. Isso. E vem-nos dizer ao elevador: pá, tenham calma, que eu vou aqui e tal, vou colocar aqui um bocado de água na fervura. E podemos consultar as estruturas locais dos partidos. Eu estava lá também. E era exatamente eu tive a oportunidade de dizer que numa das primeiras reuniões de direção do Movimento Odivelas Aconselho, o Dr. Manuel Tudela pôs isto em cima da mesa. O que é que nós vamos fazer em relação às estruturas locais de todos os partidos? E aquilo que ficou consensualizado foi: vamos ignorá-los, que é para não atrapalharem o processo, porque não havia grandes apoios, nem grandes nem pequenos, não havia apoios em relação a esta matéria, muito pelo contrário. E então... O apoio que havia, toda a gente sabe, era o apoio da Junta de Freguesia, de Odivelas. Sim, é claro.
Claro, não, isso, o Vítor Peixoto foi o pivô de tudo isto. Ainda bem que o meu amigo diz isso. Isso é evidente. Porque isso hoje em dia também algumas pessoas se esqueceram. Meu querido amigo Verão das Neves, eu sou sempre pela... Não, eu só estou a dizer isto porque ainda bem, eu já li algumas entrevistas recentes a propósito do movimento Odivelas Aconselho, onde é dado ao Vítor Peixoto uma figura de sumenos importância. Residual, uma figura residual. Que não é verdade. Claro que não. E você sabe que se houve pessoas que trabalharam muito, que foram pivôs, o grande obreiro de quase disto tudo foi quase o Vítor, quer dizer... É o mentor, eu chamo-lhe mentor. Eu acho que sim. É o mentor. E estamos completamente de acordo. Completamente de acordo. Mas se me permite, em relação a isso, completando a questão do movimento Odivelas Aconselho, com aquilo que sucedeu recentemente em relação ao ex-presidente de Câmara, eu acho que Odivelas tem a obrigação de recuperar a memória. Portanto, principalmente quando tem um sítio que se chama a Quinta da Memória. Portanto, eu acho que era bom que fizessem um upgrade a esta Quinta da Memória. Se os 512 não dão, passem para 1. Se não dá 1, passem para 2, 3 ou 4, chega. Mas que recuperem a memória em relação às pessoas que muito fizeram por este município. Não pode ser política de ocasião, as pessoas têm que ter memória. Porque de certeza absoluta que as pessoas que estão agora à frente da Câmara não vão gostar se de hoje à amanhã, numa Assembleia Municipal, de recusarem uma medalha. Não faz sentido. Claro. E pior e mais grave do que isso é que sendo as pessoas do próprio partido. Bem, estas coisas são acima dos partidos e, portanto, é assim que temos que ver isso, não é? Ah, é? É. Aí há uma bancada de independentes na Assembleia Municipal? Não é isso. Tenho a convicção de que quem propôs a atribuição da medalha o fez não atendendo às ligações partidárias, mas sim atendendo àquilo que o visado desenvolveu enquanto titular de uma função pública, que foi enquanto Presidente da Indicado pelo Partido Socialista. Indicado, naturalmente. Mas se é o próprio Partido Socialista que puxa a carpete, acho que não fica bem ao Partido Socialista. Eu penso que os deputados, eu não tenho que pensar ou deixar de pensar. Se calhar são novos, pois. Se calhar esqueci desse pormenor. Se calhar são muito recentes e não se lembram já do Dr. Manuel Vaz. A mim espantou-me, por exemplo, e peço desculpa, enfim, ao visado por estas declarações, espantou-me que um deputado municipal tivesse argumentado para justificar o seu voto contrário, tivesse argumentado que nem sequer conhecia o Dr. Manuel Vaz. Bem, isto é inacreditável. Quer dizer, o homem que foi Presidente da Comissão Instaladora, 3 anos. O homem que foi eleito o primeiro Presidente de Câmara de Odivelas, 4 anos, são 7 anos. Como é que se pode dizer? É preciso andar-se muito distraído. Mas era esse senhor que disse isso? Deputado Municipal em Odivelas. Do Partido Socialista? Não vou dizer que partido é que é. Peço desculpa, era só porque às vezes podia ter vindo de outro partido, podia ter mudado de partido. Não. Porque eu acompanhei um pouco, assim, por alto, aquilo que se escrevia nos blogs. E depois desse resultado, houve muita gente que veio dizer, bem, o processo não foi bem instruído, pois, nem sequer um currículo havia e tal. Desculpe lá, mas não havia para ele como não havia para os outros. E os outros foram aprovados e ele não foi. E há um deputado municipal que escreveu isto. Bom, eu votei contra porque nem sequer conhecia o Dr. Manuel Vaz. Isso é uma desconsideração pela pessoa. Mas voltando ao tema que nos trouxe aqui hoje, e esta hora... eu acho que Odivelas, e para concluir aquilo que eu estava a dizer há pouco, tem que recuperar a memória em relação a um conjunto de pessoas. E acho que aí passa um bocado pelo poder político, recuperar a memória. Não é só fazer homenagens às pessoas que estão agora cá, às pessoas que têm dado muito por isto. E depois, eu custa-me muito ver nomes de ruas quando as pessoas acabam por falecer. Eu acho que as homenagens devem-se fazer às pessoas quando elas são vivas. Em vida, pronto. Não isso é extraordinário. Eu devo-lhe dizer que eu estive ausente do continente durante 4 anos, a desempenhar funções num pequeno município, numa das ilhas que nós temos. E o Presidente, numa altura em que se fez uma homenagem a uma determinada pessoa, disse exatamente isso. E eu não podia concordar mais com isso. As homenagens fazem-se em vida das pessoas e não vamos estar à espera que elas morram. Por exemplo, é com muita pena, mas com muita pena mesmo, que o meu querido amigo José Manuel Tudela não pôde. Tenho a certeza de que se fosse homenageado em vida... ficava satisfeito. Ficava porque era o reconhecimento de um trabalho que ele teve. Eu lidei muito com ele. Que não foi feito. E devia tê-lo feito. E constato esta ironia. O Dr. Manuel Vaz, de quem eu sou também um grande amigo, enfim, e camarada e todas essas coisas, e tenho por ele a maior das estimas, mas acontece esta curiosidade. Durante 7 anos foi ele o responsável por não se fazer homenagens a estas pessoas.
porque ele foi o Presidente da Comissão Instaladora, ele foi o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas e esqueceu-se de o fazer. E agora acontece que as pessoas têm que ter memória. E a ironia memória. agora acontece... As pessoas têm que ter memória. Por isso é que eu estou a dizer que as pessoas têm que ter memória. Repare que eu há pouco disse que os atuais dirigentes políticos, eu não falei nomes, mas aquilo que o meu amigo está a dizer é aquilo que eu disse há pouco. Os atuais dirigentes políticos, se de hoje à amanhã se esquecerem deles, também não vão gostar. E, portanto, as pessoas devem fazer um percurso, olhar para trás e ver o percurso até aqui. E reparar que Odivelas está com falta de memória. Claro. Odivelas, em relação a um conjunto de personalidades, Odivelas devia ter memória. Até, se calhar, memória histórica, que não tem. Mas isso era outro assunto que nos levava para outros campos. O CDS-PP, à época, não teve direito à representação na Comissão Instaladora. Não. A votação que tinha havido não levava o CDS a ter nenhum elemento na Comissão Instaladora. Houve elementos do CDS-PP, que não foi o meu caso, porque eu nunca colaborei, nem nunca tive nenhum... Devo dizer que, também que isto fique claro, eu nunca tive nenhum cargo na Comissão Instaladora, nunca tive nenhuma avença na Comissão Instaladora, nunca fui conhecido pelo 21 em Odivelas. O Oliveira Dias sabe o que era o 21, não sei se sabe, eu explico. As pessoas passavam na rua e diziam, olha, lá vai o 21, mais um 21. Não era autocarro. Não, essa carreira não existia. Era o 136. Exatamente. O 21 era aquelas pessoas que a seguir à criação do município tinham avanças no município e não apareciam cá. Só vinham ao dia 21. Era o dia que recebiam, então. Era, exatamente. E eram conhecidos pelos 21. Os colaboradores da Comissão Instaladora conheciam essas pessoas pelos 21. Eu nunca tive nenhum cargo, nunca exerci, contrariamente àquilo que há uns tempos aí um senhor vereador quis dar a entender. Eu nunca ganhei uma gestão, se calhar, com pena minha, porque é uma atitude e é uma atividade política digna, mas nunca fui eleito autarca. Já fui candidato uma vez, duas vezes, uma vez em Lourdes e outra vez na minha freguesia, mas nunca fui eleito e, portanto, como as pessoas não acreditam em mim, eu retirei-me. E nunca fui eleito, e nunca exerci, nem nunca... E o CDS teve, na altura, convidado pelo Dr. Manuel Vares, penso eu que foram 1 ou 2 elementos a colaborar, mas a trabalhar mesmo, a tempo inteiro e outro a meio tempo na Comissão Instaladora. Foi uma atitude do Dr. Manuel Vares, que eu gostei na altura. Mas nunca teve ninguém, porque não tinha direito, porque, como sabe, aquilo era feito em função da votação que tinha havido anteriormente nas autárquicas. E, portanto, o CDS não tinha expressão. Mais tarde veio a ter, já quando é criada a Conselhia de Odivelas, e num sítio onde, de modo geral, a Conselhia de Lourdes, quando havia eleições, votavam 4 pessoas. Era eu e mais 3. Na criação da Conselhia de Odivelas concorrem 2 listas, concorro eu e o irmão do André Carreira, o irmão mais velho, e ele ganha essas eleições, eu perco, com cerca de... Ele teve 28 votos e eu tive 26. Portanto, está a ver que houve aqui já algum trabalho político, já houve mais. É preciso dizer aqui que, entretanto, a direção do partido, como eu já era pessoa não grata, tinha feito à SCAP a criação da JP, que tinha direito a 8 votos nessa eleição, e, portanto, a eleição foi ganha dessa forma. Umas chapeladas e tal, aquelas coisas. As coisas normais, não é? Aqueles pagamentos de cotas por multibanco e tal, é usual, claro, isso é usual. Claro. Os partidos, eu é que fico admirado ainda hoje em dia com isso, mas eu sou um velho do Restelo nesse aspecto. Barão das Neves, 12 anos depois... 12 anos depois... Valeu a pena? Valeu, reforço isso, valeu a pena, e devo dizer que Odivelas tem tido pessoas nas áreas autárquicas. Olha, eu dou-lhe um exemplo. Eu já tenho dito isto diversas vezes. Como sabem, eu estou mais inclinado para o lado direito. Sempre tive inclinações em termos políticos com a linha do CDS, depois mais tarde com a linha de um partido que surgiu, que foi a Nova Democracia, do qual cheguei a ser secretário-geral. Mas eu acho que há autarcas que surgiram, inclusive eu já cheguei a votar na minha freguesia no autarca da CDU, porque acho que nas autarquias e Odivelas, com a criação de Odivelas, surgiu um novo elan de autarcas
de diversos partidos que acho que vieram dar um novo alento a esta terra. Eu não acredito que Odivelas tivesse tido... É preciso não esquecer, por exemplo, que Odivelas foi o primeiro concelho fora da área da grande cidade a ter metro. É preciso não esquecer isso. Há muitos concelhos e outros com grande poderio, portanto, a gente fala sempre, quando falamos, de modo geral, damos sempre o exemplo de Oeiras, mas Oeiras tem lá uma coisa a funcionar. Funicular. Funicular. Eu nem quero dizer o nome. Porque isso, eu para chamar o nome àquilo tinha que dizer uma coisa que não devo, e portanto, porque aquilo custa milhões por dia e não leva ninguém. E não leva ninguém. Odivelas não. Teve nesse aspecto as pessoas que contribuíram, e foram pessoas do Partido Socialista. O Jorge Coelho, o metro deve-se ao Jorge Coelho e ao Vítor Peixoto. Exatamente. Eu ia falar no Vítor Peixoto, por acaso não me estava a lembrar do Jorge Coelho, mas é verdade, tem toda a razão. E eu acho que valeu a pena. É evidente que eu e outras pessoas continuamos a querer melhor, continuamos a querer mais, continuamos a exigir mais, mas mal de nós não houver pessoas que façam isso. Portanto, eu acho que o poder nunca pode ser o poder cómodo. O poder tem que ser sempre, tem que ser incomodado. Mas eu ainda no último programa que tivemos aqui, e que participamos os dois aqui, na Fórmula Resolvente, eu disse que havia um vereador, não vou tornar a repetir o nome, porque senão pensam que eu estou a fazer publicidade, havia um vereador atualmente que estava a desempenhar muito bem o seu papel. E devo dizer que se for preciso criticá-lo, também o critico. Claro. E portanto, esta é a minha frontalidade, dizer bem das pessoas, sejam elas da CDU, sejam elas do Partido Socialista, sejam elas do Bloco de Esquerda, para mim é-me indiferente, desde que contribuam para o bem da minha terra. Eu estou perfeitamente à vontade para dizer isso. E portanto, sobre esse aspecto, eu acho que Odivelas criou uma mais-valia, e acho que, inclusivamente, agora até já descobrimos marmeladas, e portanto acho que agora estou a brincar, também vale a pena brincarmos um bocadinho. É uma forma de divulgar, enfim. Odivelas não tinha nenhuma confraria, agora tem duas. Já tem duas, não é? E portanto, eu não pertenço a nenhuma. Portanto, não sei se o meu amigo pertence a alguma. Ainda não me convidaram também não pertenço a nenhuma. Então, se quiserem convidar para alguma confraria, estão aqui dois confrados. Mas mesmo que convidem, não aceitarei, porque senão eu também não. Iam dizer que era por causa do programa. Mas olha que eu também não. E portanto aí ficamos os dois na nossa confraria, que é os não confrados. Exatamente. E portanto ficamos os dois a almoçar juntos. Exatamente. E, portanto, não há problema. Quando quisermos comer marmada, vamos comprar ali. Exatamente. Eu vou comprar sempre ao meu amigo da Faro. O amigo Zé António da Faro, é o sítio onde eu gosto de ir. Isso é publicidade. Mas não me leva mal, mas eu acho que é excelente. É excelente. Eu peço desculpa. Aqui vocês ponham o pi. Mas concluindo, é assim, e passando deste, porque acho que é importante também às vezes rirmos um pouco, valeu a pena. Eu acho que valeu a pena, apesar de tudo, acho que valeu a pena. E se quiser dizer assim, de uma maneira rápida, acho que valeu a pena, mas que eu vou continuar a lutar para que as coisas corram melhor do que aquilo que tenho ocorrido até aqui. O único problema que ficou por resolver ainda assim foi os Tomás. Eu não quis falar nisso. E o meu amigo está-me a lembrar coisas que eu não queria falar. Olha, é assim. Isso é daquelas coisas que eu acho que é uma vergonha. É uma vergonha. Não faz sentido Odivelas existir há tantos anos, não ser ouvido das questões essenciais hoje para a população, que é a questão do preço da água, que é uma série de questões. Eu, quando olho para aquela fatura dos serviços municipalizados, aí é que eu penso que acho que valia mais a pena a criação do Conselho de Odivelas se a luta tivesse sido diferente. E, portanto, continuo a dizer, independente, eu nem vou entrar pela questão de dizer que Odivelas devia ter uns serviços municipalizados independentes. Não vou entrar por aí. O que eu digo é que Odivelas devia fazer parte da gestão dos serviços municipalizados todos. Isso é que eu digo. E a questão como foram tratadas algumas pessoas que lá tiveram, entre elas o Jorge Mendes, é uma questão muito pouco digna. Está a ver? É aquilo que eu volto atrás. O Jorge Mendes não merecia o tratamento que teve em relação aos serviços municipalizados. Apesar dele, pela sua maneira de estar na vida, vir dizer que não aconteceu nada. Todos nós sabemos que aconteceu. E que, pura e simplesmente, ele levou um pontapé dos serviços municipalizados, quando não devia ter levado. E seja o Jorge Mendes, seja o Brão das Neves, seja o Oliveira Dias, seja quem for, Odivelas tem que ter lá pessoas a representar a sua área, pessoas que defendam os interesses das pessoas que vivem no Conselho de Odivelas. Porque isto não faz sentido. Os outros concelhos e os outros SMAs, que têm 2 municípios, até mudaram o nome.
Aquilo continua a ser serviços municipalizados de Loures. Quando, na minha opinião, já devia de ser serviços municipalizados de Loures e Odivelas. Porquê? Porque depois também deviam de sair dali pessoas para outras coisas que os serviços indicam, não é só pessoas de Loures. Mas com estes arranjos políticos, e todos nós sabemos como é que são, houve pessoas que foram indicadas por Odivelas, que depois, para ficarem nos Tomás, passaram para o PS de Loures. Não, se quiser eu posso dar o nome, mas acho que fica feio da minha parte. Mas sabe tão bem como eu. E, portanto, aí é que eu acho que é das tais questões que Odivelas devia dar. Institucionalmente, Odivelas, o município de Odivelas nunca indicou nomes para os Tomás de Loures. Não? Não. Nunca houve indicação. Como é que lá foi parar a administrador o Jorge Mendes e o João Breia? O que é que eu lhe diga? O município de Odivelas, eu desafio a encontrar uma ata pela qual tenha sido indicado pelo município de Odivelas, através dos seus órgãos, seja a Câmara, seja a Assembleia Municipal, 2 representantes do município de Odivelas para os Tomás de Loures. Isso nunca aconteceu. Isso ainda é mais grave. Não, mas isso é público. Isso ainda é mais grave. Isso é público. Mas isso ainda é mais grave. Está a dizer que o João Breia e o Jorge Mendes foram a convite. Convidados diretamente pelo Câmara de Loures. Muito bem. Sim, não foi indicado. Muito bem, foram a convite. Muito bem. Isso ainda é mais grave. Isso ainda é mais grave. Não sei se é grave, isso não. É, claro que é. Odivelas devia ter, não concorda que Odivelas devia ter uma palavra a dizer nas serviços? Claro que sim. Nunca teve. Mas devia ter. E devíamos bater o pé por isso. Ou seja, na volta ainda vem por aí um movimento. Um movimento para. Está-me a dar uma ideia. Só falta arranjar a ciclo. Odivelas nasceu assim, e agora é pegar na experiência e. Odivelas. Agora quem está a brincar sou eu. Municipalizados. Não vale a pena. pena. SM. Odivelas nos serviços municipais. Isso era capaz de ser. Não faz. Há uma conclusão que se retira de tudo isto, apesar de tudo. É que a sociedade civil, quando se movimenta, quando se organiza, tem sucesso. O problema é que a sociedade civil é preguiçosa. Pronto, ok. Isso é uma apreciação. Mas neste caso em concreto, enfim, não terá sido a sociedade civil que, isso não vale a pena sermos ingênuos, que se organizou e montou o movimento. Claro. Mas, a partir do momento em que determinadas pessoas acham que era necessário montar um movimento para se chegar a um objetivo, enfim, a sociedade civil beneficia com isso. E o que é certo é que o movimento, Odivelas aconselho, era um movimento apartidário. Bom, tinha lá mais gente de uns lados do que de outros, mas isso é como tudo na vida, quer dizer. Em Famões, tive a oportunidade de dizer isso aqui num programa, em Famões, na Assembleia de Freguesia, onde eu era presidente da Assembleia, a CDU apresenta uma proposta, recordo disto também como se fosse hoje, apresenta uma proposta em que defendia o António Rodrigues, porque à época o António Rodrigues era da CDU e foi ele que manuscreveu aquela proposta. Qual? O atual presidente? O atual presidente, exatamente. E então eles, o primeiro ponto era que se convocasse, portanto que o MOC convocasse os presidentes de junta das freguesias que se pretendia incluir no município de Odivelas. Ponto 2, que o MOC se demitisse para ser criada outra entidade que levasse o projeto para a frente. Portanto, veja bem. Portanto, havia aqui uma tentativa clara de controlar o processo, neste caso por parte da CDU em Famões. E uma das coisas que eles diziam era que o MOC só tinha representantes de Odivelas. Ora, eu não era de Odivelas, era de Famões. A doutora Helena Morgado não era de Odivelas, era de Famões. Isto só para citar 2 pessoas que estiveram diretamente na atividade do MOC. Eu também morei sempre na Póvoa de Santo Adrião. Não, você era da Póvoa de Santo Adrião e havia outros. Do Olival de Vaz. Até havia pessoas do Olival de Vaz. E, portanto, mas isso eram argumentos quando as pessoas não lideram os processos, que os partidos, de modo geral, têm essas tendências. Claro. Mas depois não tem qualquer problema se for preciso em fazer uma... Atenção, como se fosse crime um cidadão ter a militância ou ter a participação que entender nas instituições que entender. Isso é quase como que estar aqui a estratificar a sociedade em... Mas está a falar de direitos de cidadania. Sim, direitos de cidadania. Pois, mas isso não é crime. Não é tão usual que a próprio canal 1 da RTP fez um prós e contras na segunda-feira passada sobre a cidadania. Porque se fosse algo já instituído na sociedade, portanto não era preciso a gente fazer um debate daquela natureza. Portanto não é. Não há liberdade. Não há liberdade. Ainda bem recentemente isso passou, mas isso é outra história. Não há liberdade das pessoas poderem dizer que pertencem a um movimento A ou a um movimento B. E eu, aliás, pergunto outra coisa, e isso levava-nos a outro campo.
um grupo de cidadãos podem se candidatar à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal. Então, se podem candidatar a outras coisas. Só se for a Presidente da República. Note que isso já é uma evolução. Até há bem pouco tempo, o grupo de cidadãos só se podia candidatar às Assembleias de Freguesia, nem sequer se podia candidatar aos municípios. Agora já pode. A lei foi alterada, a lei eleitoral foi alterada. Eu gosto disso da evolução. É uma evolução. É uma maneira otimista. Não será uma revolução. É uma maneira otimista de ver essa já aconteceu. Essa da revolução é uma maneira otimista de ver E eu alimento a esperança, sem ser necessário fazer aqui um movimento para isso, que venhamos a ter a possibilidade de poder eleger grupos de cidadãos individuais para o Parlamento Nacional. É uma questão. Como está a situação atualmente, não. É questão mas não alimento muito essa esperança, porque vai ter uma desilusão. Não alimento muito essa esperança, vai ter uma desilusão. Não faz sentido o que se impõe hoje ainda. Se nós formos analisar, e o meu amigo nessa área consegue analisar melhor do que eu, que é o afastamento das pessoas em relação à sua participação política. E o que eu costumo dar o exemplo é que as pessoas que vão às Assembleias de Freguesia, quem vai às Assembleias de Freguesia? Os partidos políticos têm todos, na altura das eleições, pessoas para estar nas paragens dos autocarros a dar panfletos, a dizer nós vamos fazer um ringue com céu em ouro, umas bancadas em prata. Eu estou a exagerar, mas é o que as pessoas todas prometem. Quando há Assembleias de Freguesia, não se faz um folheto a dizer hoje há Assembleia de Freguesia da sua área, participe. Hoje há Assembleia de Freguesia da sua área, participe. Claro. E quando as pessoas lá vão, que era o que aconteceu aqui há uns anos comigo, estamos até à meia-noite, à espera para poder falar. E quando chegámos à meia-noite, dizia o Sr. Presidente da Assembleia, agora eu vou falar à população, quem é que está inscrito? Então o meu amigo Barão das Neves, diga lá. Eu começava a ver os elementos da freguesia a saírem. E um dia disse, Sr. Presidente, desculpe, o que é isto? Então as pessoas estão a saírem. As pessoas não podem sair, a Assembleia ainda não acabou. É uma falta de respeito para o cidadão. E portanto tudo isto leva a dizer que foi bom, mas as coisas ainda podem melhorar. Há muita falta de informação, mesmo as pessoas, há muita falta de informação à volta destas coisas todas. Eu estou-me a lembrar, estou a ouvir aqui o Barão das Neves com muita atenção, estou-me a lembrar de um caso caricato que aconteceu exatamente com um movimento para a emancipação de um município, que era algures ali, não sei se era Samora Correia, se era assim uma coisa do género, em que havia um movimento para a emancipação municipal daquela freguesia. Enfim, não tiveram a sorte que nós tivemos, mas aconteceu uma coisa muito estranha. Houve a necessidade de fazer eleições intercalares. E eles vão a jogo e ganham aquilo. Eu à época era deputado municipal em Santarém, eu morava em Santarém, e acompanhei isso. E o curioso é que depois deles tomarem posse, depois do movimento ter tomado posse, portanto era o Presidente da Junta, era o Presidente do movimento, aquelas coisas todas, e ele ficou aterrorizado porque não tinha a mais pequena ideia. O que é que ia fazer? O que é que ia fazer? E então alguém terá dito à época, pois é, se você tivesse vindo às sessões da Assembleia, por alguma razão. Isso acontece em muitos sítios. Até acontece em ministérios e acontece em clubes de futebol. Por alguma razão, o único órgão que só tem sessões públicas, não tem sessões privadas, são exatamente os órgãos deliberativos. E, portanto, é uma porta aberta para que a comunidade, a vizinhança... Foi uma grande conquista a seguir ao 25 de Abril. A criação leva-nos por aí. Agora, acha que as coisas também, nesse aspecto, podiam melhorar? Podiam, claramente. Porque é que, por exemplo, para a Câmara, andamos há anos, o meu amigo vai dizer que foi uma conquista. Já é uma evolução. Porque é que, por exemplo, para a Câmara não se faz só uma lista como se faz para a Assembleia de Freguesia? Não, mas eu sou apologista disso. Porquê? Não faz sentido. Eu tenho um livro publicado que fala dessas coisas. Eu já escrevo isso há anos. Pronto. Eu até devo dizer. Claramente. Eu por mim, até sou mais. Mas é melhor não dizer, porque eu sou um radical. Que era a redução de algumas pessoas em assembleias municipais. Então, mas é isso, estamos em sintonia os dois. Redução. Eu também defendo isso. Eu quando vejo aquela Assembleia Municipal de Barcelos... 87 presidentes de junta com mais 88 deputados eleitos diretamente. Está a ver o que é, não está? Isto não faz dramático. Claro que não faz sentido. Claro que não faz sentido. Bom, mas aproveitando o dia de hoje, que é um dia especial, Barão das Neves, e o tempo já esticámos bastante a corda, quero deixar aqui alguma mensagem especial, algum pensamento, alguma nota? É a conclusão daquilo que acabamos aqui os dois de trocar aqui algumas ideias. Dizer que valeu a pena a criação do município de Odivelas. Se fosse hoje, tornava a participar, já o disse e torno a referir, tornava a participar exatamente com o mesmo empenho e com as mesmas pessoas. Eu faço amigos, de um modo geral, por onde passo, e graças a Deus
tenho essas pessoas do MOC todas como amigos, todas. É evidente que me dou melhor com umas do que com outras. Acho que o município foi a vontade de um conjunto de pessoas e acho que podemos continuar a luta que iniciámos aqui há uns anos atrás no sentido do nosso município e neste momento dos nossos atores principais políticos poderem melhorar a nossa relação com a população. Então vamos continuar a lutar por Odivelas e a fazer aquilo que pudermos por ela. Muito obrigado.